não só taticamente, também de peças, é por aí? Bom, algumas mudanças elas deverão acontecer, até porque é natural, né? A gente tem retorno de jogadores importantes que estavam lesionados em departamento médico e o nosso comportamento em relação à performance, o resultado foi muito ruim, a performance foi abaixo do que a gente normalmente, do nosso padrão de jogar, né? Da nossa forma de jogar. E a gente precisa, na verdade, criar algumas situações e voltar a dar ênfase àquilo que fez com que a gente conseguisse sucesso nas competições onde a gente disputou nesse primeiro trimestre, né? Que é a nossa mecânica de jogo, a nossa consistência e nosso equilíbrio defensivo, com uma fase ofensiva também bem encaixada. É isso que a gente precisa voltar a fazer. E foi isso que a gente utilizou aí durante a semana nos treinamentos, procurando condicionar cada vez mais aqueles jogadores que estão voltando do departamento médico e reencaixar na equipe para que a gente volte a fazer jogo de boa performance, já que no último jogo a gente jogou muito abaixo do que a gente poderia apresentar, do que a gente poderia jogar. Você admite uma mudança de esquema tático, você voltar para aquele esquema que você jogou com ele quase mais de um ano? Não, essa coisa do sistema tático, eu acho que ele não tem nenhuma interferência na questão da performance, até porque nós jogamos com a linha de 5 no jogo do São Paulo e tivemos um bom rendimento. O time teve uma boa postura. Então não é o sistema tático que determinou a má performance. A gente realmente não jogou bem, não conseguiu principalmente neutralizar o nosso adversário, que foi o Flamengo, que, diga-se de passagem, fez o seu melhor jogo na competição aqui e conseguiu se sobrepor, não só na qualidade, na forma como eles jogaram, mas também na imposição. Fizeram um jogo muito forte. Depois que eles fizeram o primeiro gol no final do primeiro tempo, o jogo ficou muito difícil, que a gente precisou se expor no segundo. Então, nós temos, e nós já jogamos aqui de formas diferentes. Eu não vou publicamente expor a forma que a gente vai jogar, senão eu estou demonstrando para o adversário o que eu vou fazer. Mas a gente tem formas de jogar e a gente pode jogar com 5, pode jogar com 4, pode jogar com a linha de 4 e com 5 um pouco mais na frente, como a gente já fez em alguns jogos, pode fazer 4-4-2 com 2 linhas de 4 e 2 mais adiantados, pode manter o posicionamento de 3 zagueiros com a linha de 5 mais zonal. Então são todas situações que o time está treinado para fazer. Aí a decisão é em cima da atmosfera do jogo, da característica do adversário e muito em cima da análise também que a gente faz do espaço e da forma como o adversário joga. Aí a gente toma a decisão, mas a gente trabalha durante a semana com a possibilidade de usar um sistema que pode ser qualquer um desses que eu falei anteriormente e manter os nossos conceitos e a nossa mecânica de jogo. Eu observei, Chamusca, que daquele time que subiu da Série B, né, que você iniciou a competição, a Série A, sem 8 jogadores daquele time, né? Entre as situações, departamento médico, você perdeu jogadores para outros clubes e jogadores também que perderam espaço no time titular. Isso também interferiu na situação que o time está vivendo hoje? A gente, na verdade, você tem um time encaixado, uma equipe montada e, sem sombra de dúvida, quando você perde jogadores e tem que remontar, você está correndo um risco, né? Porque você tem que encaixar as peças, não só dentro do campo na questão tática, mas também dentro do vestiário. Mas nós tivemos momentos muito bons nessa temporada também, com novos jogadores, com uma mecânica diferente de jogar, onde nós conseguimos fazer bons jogos, jogos consistentes, jogos de qualidade. Foram jogos decisivos, os clássicos, os 2 jogos contra o Atlético do Paraná, os jogos pela Copa do Brasil, onde a gente conseguiu se sobrepor a nossos adversários, jogando na casa do adversário, com atmosfera ruim, campo ruim. Então, nós tivemos a Copa do Nordeste, bons momentos também, terminamos como líder dos 20 clubes na primeira fase. Então, a gente não pode achar que tudo que está acontecendo nesse momento, e principalmente no último jogo, que ficou muito forte, é porque a gente perdeu os atletas do ano passado, até porque a gente já teve êxito com novos atletas. Mas a gente tem que buscar as soluções. E é isso que a gente está tentando, nesse momento, fazer com o que a gente tem disponível. Porque também não adianta ficar pensando no ano passado, lamentando,
E porque a minha realidade agora é outra, meu nível de adversário também é outro que eu estou enfrentando, e eu tenho que ter que preparar a equipe para essas dificuldades. Éder Luiz, Yuri, os dois que vieram do departamento médico, o Rafael Pereira e o Ricardinho, te dão aí um leque de opções maiores. Para esse jogo eles já podem tirar isso? O Éder ficou um período inativo depois que parou o Campeonato Paulista, então precisa melhorar um pouco a parte de condicionamento específico, treino com bola, ele está até num nível de condicionamento bem, pela avaliação que foi feita, bom o nível dele, mas ele precisa evoluir nesse aspecto, fez apenas 2 treinamentos com o grupo, então é um atleta que a gente vai preparar para a próxima semana. É muito prematuro a gente levar o atleta para o jogo. O Yuri não, o Yuri já deve participar, já deve fazer parte do grupo que vai ao jogo, porque já está um pouco mais treinado e estava no Atlético Mineiro treinando normalmente, então está numa condição melhor, nível de força, para poder já ajudar no jogo. Ricardinho já está 100% recuperado, treinou a semana toda, é uma grande opção, até porque é um jogador que taticamente realmente nos faz muita falta pela forma como ele se posiciona, a forma como ele recompõe, a liderança que ele tem não só no campo, mas no vestiário, então é um jogador que a gente já vai contar. E o Pereira já recuperou, o Rafael, do problema no tornozelo, mas ele está com um outro problema, no pé, que está atrapalhando ele um pouquinho, e a gente vai decidir ainda se a gente vai levá-lo para o jogo como opção. Vou pegar aqui os filmes. Foi sua coisa que caiu. Do homem do dinheiro, foi do homem do dinheiro. Homem do dinheiro. O Ricardinho, como você falou, né, está de volta à sua disposição. E o que você conversou com os seus jogadores sobre o Corinthians? Acho que o grupo está muito consciente do nosso momento, da necessidade da gente apagar aquele comportamento do último jogo em relação à performance, né, a nossa postura. E tá todo mundo muito incomodado. Os jogadores são jogadores que têm compromisso com o clube, com a torcida, e querem fazer um jogo melhor e sabem que vão jogar contra um grande adversário, uma atmosfera muito bacana de jogo, com casa cheia, contra o adversário qualificado. Então a motivação é natural, porque a gente precisa mostrar e ter uma reação na competição, e a grandeza do adversário também, a atmosfera de jogo faz com que a gente tivesse uma semana de muita concentração, de muita reflexão, de muita conversa, utilizamos todos os recursos, imagem, trabalhamos muito no campo para que a gente possa ter uma postura diferente nesse jogo de domingo. Priorizando a Libertadores, a comissão técnica do Corinthians já confirmou que vai mexer, né, no time para o jogo contra o Ceará. Muda muito o Corinthians com essa mexida? Vai mudar, eu vi as informações, uma parte da equipe, né? Porque eles estão sentindo natural a sequência dos jogos, e eles têm um jogo muito importante pela Copa do Brasil no meio de semana contra o Vitória, que é um jogo eliminatório, é um jogo que decide. Mas é um elenco muito qualificado, né, cara? Independente de quem vem jogar, eles têm bons jogadores em todos os setores. E eu, inclusive, ouvi a entrevista do Carille, e ele vai mexer entre 5 ou 6 peças. E todos os jogadores que têm possibilidade de entrar são jogadores muito qualificados. Então, eu acredito que, independente de quem começar, é um jogo muito difícil, numa atmosfera também de muita pressão, né? Que vai acontecer o jogo, e a gente se preparou durante toda a semana para, independente de quem começar lá, a gente fazer um jogo forte, um jogo consistente, um jogo de boa organização e com espírito e também com qualidade de jogo, porque não adianta só ir lá marcar o Corinthians, a gente precisa jogar mais, e tenho a certeza que nesse jogo a gente vai jogar mais. Ô, Chamusca, você falou agora há pouco do Corinthians, aí eu pergunto agora da tua equipe, teu time está definido ou tu leva algumas dúvidas para São Paulo? Não, o time já está definido, a gente treinou, claro, algumas alternâncias, mas na minha cabeça está muito bem definido, e a estratégia, o plano de jogo foi treinado, trabalhamos muito em cima não em cima do adversário, porque o adversário deve vir com algumas mudanças, mas também é um time que tem alguns conceitos muito bem definidos de posicionamento, de fase defensiva, fase ofensiva, então é em cima disso que a gente procurou trabalhar para o jogo, e a equipe está muito pronta para o jogo de domingo. Éder Luiz e Yuri Juninho estão, pelo menos no teu pensamento, para ir para São Paulo? São 3 situações diferentes. O Éder Luiz, apenas 2 dias de treinamento, fez um campeonato paulista jogando em uma condição muito boa pelo Red Bull, mas passou um mês de inatividade. Então precisa retomar principalmente as atividades com bola para
para melhorar nesse aspecto. E a gente vai investir no Éder Luiz para a próxima semana. O Yuri chegou numa condição melhor, já treinou um pouco mais, né? Já está com a gente desde o final de semana passado, que ele já começou no domingo, ele já treinou, então já tem uma semana de treino. Estava em atividades normais lá no Atlético Mineiro, está numa condição melhor. Juninho, ele vem evoluindo no aspecto físico, também chegou muito abaixo e a gente está fazendo um trabalho, inclusive, para melhorar o seu nível de força, trabalhando também em posições e em situações de funções ali variadas, ainda conhecendo um pouco melhor o atleta e tentando fazer com que o atleta melhore no aspecto físico. Ele chegou numa condição um pouco abaixo. Então, a situação de cada um que está acontecendo hoje, a maior possibilidade de todas elas é da utilização como opção do Yuri. Ok, obrigado. O Juninho ontem nos deu uma entrevista e ele é muito sincero, né, nas coisas que diz. E disse, cara, eu deixei claro que eu jogo como centroavante, eu não tenho como jogar como atacante de lado. Eu até perguntei, você falou isso pro Chamusca? Ele disse, não, ele deve saber e tal. É isso mesmo que a gente imaginou quando ele foi contratado, pela necessidade até, que ele seria um atacante de lado. Não, na verdade a questão do Juninho é o seguinte, ele é a gente chama de 9,5, né? Que é um 9 que tem mobilidade para alguns momentos do jogo, principalmente quando você está precisando colocar mais atacantes para jogar, para encher melhor a área, ter uma situação assim de mais jogadores dentro do seu campo ofensivo. Ele pode jogar, não pelo lado, mas como se fosse um atacante mais próximo ao 9, como o Felipe Azevedo já fez algumas vezes com a gente. É claro que a gente conhece a característica do jogador. Eu peguei uma série de informações, é muito fácil. Eu trabalhei em 2 oportunidades no esporte, eu conheço todo mundo lá de dentro. E a gente sabe que o atleta, até pelo aspecto físico que eu falei na resposta anterior, tem uma certa dificuldade, principalmente de recomposição. Então jamais eu vou colocar um atleta que não tem a característica para fazer uma função que ele não tem condição nem aptidão física para fazer. Então o que a gente faz na verdade no treino é criar variações. Não existe hoje no futebol moderno um atleta que jogue apenas numa posição. A gente tem que criar essas variações e aí às vezes a gente trabalha ele como segundo atacante um pouco mais pelo lado esquerdo, que ele tem um bom facão, um bom poder de finalização quando ele vem de fora para dentro. Ele pode trabalhar como um atacante jogando por trás de um atacante mais de referência, que ele tem boas diagonais também, e a gente já utilizou, inclusive no jogo treino contra o Ferroviário, eu utilizei ele assim, mais por dentro, com o Douglas Coutinho ali. Então, na verdade é isso, a gente tenta criar uma variação e a gente está condicionando o atleta para que no futuro, ele numa melhor condição, e a gente, conhecendo um pouco mais o dia a dia do atleta, possa dar uma oportunidade também para ele jogar. Eu acho que pergunto pela torcida, porque ele disse que resolve, né? Que ele resolve o jogo, agora ele disse que não marca. Você tem pensamento de utilizá-lo, Chamusca, nesse jogo? Nesse jogo agora? Não. Não, porque ele não está ainda nem preparado para essa condição. E, na verdade, é assim, o atleta veio, ele estava lá no sub-20, né, do esporte, teve alguns problemas, né, em relação à parte disciplinar. Nós trouxemos o atleta, estamos recuperando em todos os aspectos, emocional, principalmente físico, que ele precisa evoluir. É um jogador que tem um bom potencial, é jovem ainda, e nós estamos torcendo e rezando para que realmente ele resolva, que aí vai ser muito bom para todos nós, né? Obrigado.